aqui no nosso primeiro podcast da Confirp. Pode contar. Meu nome é Cindy, sou gerente de relacionamento da Confirp. Formada em administração pela Embi Morumbi. Estou há 6 anos aí na Confirp, aturando esse rapaz aqui do meu lado. Pelo amor de Deus, Cindy. Que é o nosso diretor executivo da Confirp, presidente do Grupo Alliance, formado em Ciências Contábeis pela Universidade de São Judas Tadeu, certo? Certíssimo, Cindy. Você estudou direitinho. Pós-graduado em Direito na FAP. Direito empresarial na FAP. Isso. E 35 anos na área. Então, vou te ajudar aqui hoje, nesse maravilhoso Sim. podcast. E vai falar um pouquinho aí o porquê que a gente está fazendo esse novo podcast, qual é a nossa intenção com esse podcast. E nada melhor do que o nosso idealizador. Isso. Idealizador. Idealizador. A ideia desse trabalho é levar para os nossos clientes, amigos, parceiros, uma visão sobre matérias técnicas de uma forma mais simplificada, né? A gente levar para o nosso público uma forma de conversar, explicar coisas da área do direito, da área contábil, da área de finanças, das áreas tributárias, recursos humanos, numa linguagem mais acessível, né? Nós vamos buscar fazer esse trabalho de forma quinzenal, né? E convidar sempre pessoas ilustres, né? Como nós temos aqui hoje. Sim, ilustríssimos, inclusive. Quem será? Doutor Ribeiro, né? Da Ribeiro Advogados, um parceiro nosso de muito tempo, né, doutor Ribeiro? Nossa. Muitos anos. Não anos. o tempo não, Cid. Nós não podemos falar, senão nós vamos começar a entregar a idade aqui. Como eu sou mais novo dessa mesa, vocês não vão ficar entrando nesses assuntos, não. Doutor Ribeiro aí, ele é especialista na área trabalhista, no direito trabalhista, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre os cuidados em contratar um PJ ou CLT, né, as diferenças e o que isso pode influenciar na sua empresa, ou você também como funcionário, né? E o Daniel, nosso ilustríssimo também Daniel, que tá na Confirp desde quando a Confirp nasceu, né, Dani? Exatamente, são aí quase não, um pouco mais de 25 anos. Né? Eu lembro do Dr. Ribeiro quando eu era o office boy ainda. Então, conheço o Ribeiro faz tempo. E não entregando a idade do Ribeiro, também não a minha, né? Mas eu só tenho uma faz coisa tempo. a dizer, eu sou a mais nova dessa mesa aqui. Tô tipo... Você sabe que a culpa de nós atuarmos e esse trabalho é da Confirp, né? Porque quando eu comecei a advogar, assim, odiava direito do trabalho. Eu queria... Não, direito do trabalho não entra aqui, não entra. E do nada, a gente conheceu uma época o Reinaldo, né? Uhum. E começamos a fazer um trabalho. Quando eu menos percebi, estava mergulhado naquele universo e aí não saímos nunca mais. E o mas mundo já trabalhista, pelo menos uns 30 anos. E o mundo trabalhista é um mundo sem fim, né? Ele é infinito, né? Quanto você mais mergulha, mais coisa surge. Cada momento uma interpretação, cada momento uma novidade, né? E ainda mais durante a pandemia, várias novidades, várias... Entra medida provisória, sai medida provisória. Pelo amor de Deus. Me lembra disso. Contrata, descontrata. O Dani, que faz parte da nossa folha de pagamento ali, né, dentro da Confirp, cuida da parte trabalhista ali da nossa área de outsourcing, sabe muito bem como é que foi esse período, Sim. né? E várias modalidades. E, inclusive, uma dessas modalidades que hoje também vem crescendo muito é a contratação PJ, né? Ela tá mais que em ápice aí nesse momento. E eu queria entender um pouquinho de vocês aí o que é esse regime PJ, né? O que ele impacta aí nas empresas e entender o que é essa contratação de fato, né? Que todo mundo fala, PJ, mas o que é? Primeiro, o que é o PJ, né? O que é isso? Na verdade, não existe a figura do PJ, o que é um PJ, né? O prestador de serviços, pessoa jurídica, tradicionalmente, ele não é empregado, não deveria ser empregado da empresa. Ele deveria prestar um serviço sem subordinação, sem cumprir uma jornada específica e tudo mais. Mas o que acontece? A carga tributária é muito alta, elevadíssima, tanto para a empresa como também para o empregado. Uhum. Então, se criou essa modalidade de você fazer esse trabalho, ser contratado como PJ, e a partir daí você tem um ganho infinitamente superior e a empresa tem um ganho também no recolhimento de tributos, né? Essa modalidade existe, agora precisa ter muita cautela e sangue frio acima de tudo para fazer esse tipo de contratação. Porque
lá na frente você corre o risco de gerar um passivo muito grande. Algumas categorias especificamente, eles já têm essa cultura. Eu sempre coloco o pessoal da área de TI, de propaganda e marketing, que esses profissionais não querem trabalhar como seletistas. Se recusam, né? Se recusam. Se recusam, exatamente. Você tem uma dificuldade em contratar esse tipo de profissional como CLT. Você até oferece para esses candidatos a questão do CLT. Mas eles mesmos se recusam nessa tratativa porque é exatamente o que o doutor falou, né? Ele sabe que tem um ganho maior como um PJ, né? Sim. Você pensar lá como um CLT, eu recolho lá 27,5% de imposto de renda sobre o total da minha renda, né? Mais 14% de Mais 14% de INSS. Já era, né? Então, o PJ tem essa flexibilidade. Ele pode definir lá o valor que ele quer pagar de imposto de renda. Ele define o prolabore dele, né? Então, ele pode chegar lá no prolabore de R$7.000, que é o teto previdenciário, vai contribuir com o teto na Previdência e, consequentemente, paga um imposto de renda bem menor. Né? Com o CLT, se ele tem um salário de 15, 20 mil, ele vai pagar o imposto de renda sobre os 15, 20 mil reais que ele recebe de salário. Já no PJ, ele tem lá, ele pode limitar o prolabore dele, reduzindo aí o custo do imposto de renda e, consequentemente, ele tem mais dinheiro no bolso. Mas isso não é um hábito de todas as pessoas jurídicas, né, Daniel Ribeiro? Acho que eu tenho visto muitos prestadores de serviço que sequer contribuem para a Previdência Social. Né? E nós estamos gerando, e muitas vezes o que está acontecendo? Acaba se protelando um problema. Esse profissional que hoje ele tem uma remuneração maior, ele não faz uma economia desses valores que ele está deixando de recolher. Por outro lado, ele não contribui para a Previdência Social ou para uma Previdência privada, né? E ficando desassistido no futuro, porque nós temos uma coisa em comum aqui, que é o tempo. O tempo é perecível para todos. Né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que se aposentar. E eu acho que esse é um grande problema hoje nessa questão da contratação de pessoas jurídicas. Né? A gente sempre fala, quando a gente está conversando com o cliente, e muitas empresas, muitas áreas terceirizam de fato, né? Não estou nem querendo dizer que está havendo uma simulação de um funcionário CLT com PJ, mas esse cuidado com o futuro desse trabalhador tem que ser tomado. A empresa tem que se preocupar, saber se ele está contribuindo para a Previdência ou não, porque isso pode trazer não só um problema para esse profissional, mas é uma das causas que a empresa pode ter problema no futuro. Se esse profissional não for desassistido, seja por meio de um problema de saúde que ele tem que ser afastado por motivo de doença, seja por problemas de terceiros, outras coisas que possam acontecer, ele vai estar desassistido com a Previdência Social. Aí eu pergunto para você, Ribeiro, como que soluciona esse negócio? O que a gente faz? Né? Como que a empresa pode tomar esses cuidados, né? Referente à contratação de um PJ? O que é um PJ? O que é um terceirizado? Assim, na linguagem mais prática, qual que é a diferença de eu contratar um funcionário CLT e terceirizar alguma atividade? Tem alguma linha tênue aí que a gente tem que tomar um cuidado? Ou toda terceirização pode trazer problema para a empresa? Então, Richard, olha só, a questão do PJ é muito séria. Você levantou um ponto e isso merece uma reflexão muito grande, porque olha só, você imagina o seguinte, você tem uma situação na qual você tem um profissional com uma remuneração de R$10.000, alguma coisa nesse sentido, e esse profissional sofre um acidente. Ele recolhe o INSS por um salário mínimo. Vai ficar 6 meses, 1 ano afastado. Alguém vai ter que bancar o custo desse cara. E fatalmente será a empresa. Né? Porque se a empresa não bancar o custo de um eventual afastamento, ele vai judicializar aquela questão. Então, a contratação do PJ, isso estou falando em um acidente. Agora, imagina numa invalidez permanente ou até no óbito. Né? Então, precisa avaliar muito bem, com muito critério isso. O PJ, a contratação do PJ, é aquele cara que presta consultoria, que vai eventualmente na sua empresa. O que difere o CLT do PJ? O CLT, você presta serviço com habitualidade, sob subordinação e com dependência econômica. São os principais requisitos que você caracteriza o vínculo de emprego. Então, quando você vai analisar, quando o profissional entra para judicializar eventualmente essa questão, buscar uma relação de emprego, ele vai dizer que trabalhava com habitualidade, cumpria uma jornada específica e tinha uma remuneração mensal fixa. E era subordinado, né? E era subordinado. E a prova disso é muito fácil,
Porque quando você contrata um PJ, o cara tem um e-mail corporativo, ele tem um cartão de visita, ele tem dezenas e dezenas. Nós, na nossa vida diária, nós nos deparamos muito com processos de PJ. E é engraçado, porque você olha o volume, o valor da ação é sempre muito alto. Sim. É 400 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 600. E exatamente por isso, porque a remuneração do PJ normalmente é alta, diferenciada, né? É um pouco mais alto. E aí cria uma bola de neve, não tem limite. Você falou um ponto muito importante, que a própria empresa ela acaba descaracterizando essa contratação de pessoa jurídica, porque muitas vezes ela inclui aquele profissional, aquela pessoa jurídica em plano de saúde, ele paga assistência de vale transporte, vale refeição, férias, 13º. Exatamente. Quer dizer, além de colocar nas suas redes sociais, né, gerente no seu programa de cargos. Então, a empresa ela não consegue muitas vezes se distinguir o que é uma contratação de uma pessoa jurídica a qual ele não tem subordinação. E eu quero fazer uma pergunta depois sobre isso, Ribeiro, sobre esse negócio de subordinação. Porque, mas, para fechar esse assunto, nós temos que definir. A empresa, às vezes, muitas vezes, ela mesma mistura essas duas situações que leva à judicialização num evento futuro, né? Pode parecer que a empresa está ganhando algum dinheiro no início, mas se ela não tiver ou contingenciar essas informações, esse problema, ela pode levar isso para um problema muito mais sério no futuro, não é isso? Muito, total. Cindy, queria fazer uma pergunta para vocês dois, basicamente. Em tese, quando a gente contrata uma pessoa jurídica, né, eu contratei, por exemplo, um profissional para fazer um determinado serviço. Esse profissional, ele sempre vai ter uma subordinação, né? Ele tá, de uma certa forma, eu contratando um profissional, sim, seja qual for... É intrínseca da própria relação de contrato. Isso, né? Qual que é o limite dessa subordinação? Eu contratar uma pessoa para desenvolver um trabalho A e outra pessoa um trabalho B. Qual que é a diferença da subordinação que esse contrato de trabalho vai ter referente a uma contratação de um PJ? Ambos não são subordinados? A subordinação é hierárquica e é horizontal. Qual a diferença? Vou te dar um exemplo bem simples. Imagina o seguinte, você mora numa casa e você vai contratar um profissional para fazer uma pintura geral. Aquele serviço vai demandar 3, 4 meses, tá? Você vai falar, olha, eu quero que você faça isso, faça aquilo, abra as trincas. Então você vai passar ordens para aquele cara e ele vai cumprir daquela forma. Se você contrata um funcionário, ele não vai, esse profissional que é autônomo de fato, que é um PJ, uma empresa, ele vai até trabalhar com pessoalidade. Ele tem uma subordinação. Só que ele não tem um horário específico. Ele vai te dar um prazo de 30 dias, 60 dias para terminar o serviço e vai terminar. No caso, e o valor também é um valor pré-ajustado. Você já tem uma remuneração ajustada para todo o período, um valor global que você vai pagar quinzenal, mensal, enfim, da forma ou no final do serviço, da forma que você combinar. No profissional, no CLT, a subordinação, além da subordinação, ele é obrigado a cumprir uma jornada de tal a tal hora, executar as tarefas que a empresa demandar. Então, basicamente, é essa a diferença essencial de um e outro. E nessa jornada ele pode ser, falando do CLT, ele pode ser penalizado, né? Ao contrário do PJ. Né? Então, você contratou o serviço, ele entregando o serviço, lógico que você vai combinar, né? Às vezes, pegando o exemplo do Ribeiro, você vai contratar lá o pintor, ele vai chegar às 8 na sua residência, vai sair às 18, mas se ele chegar atrasado, se ele chegar adiantado, isso não importa, não muda nada para você. Já no CLT você tem lá as consequências, dependendo do tipo de política da empresa, de descontar de atraso, fazer a compensação de horas. Então, a diferença nesse quesito é que um vai ter uma regra a ser cumprida de fato, com consequências, né? E a outra, vamos dizer que nem tanto, né? Então, o objetivo do PJ seria a entrega do serviço da atividade, né? E o do empregado seria mais cumprimento de jornada de regras políticas da empresa. Desculpa, Cindy, um outro ponto importante, e que também o pessoal... A primeira pergunta que se ouve na mesa de audiência, assim, você poderia se fazer substituir por outro profissional?
Entendeu? Então, olha, hoje eu não vou trabalhar, eu não posso trabalhar, mas eu vou mandar o Daniel, que sabe tanto quanto, ok? Então o Daniel vai lá e vai fazer a tarefa. Você pode se fazer substituir, tá? Eu sinceramente, nos últimos meses, nos últimos anos, eu tenho me deparado muito com essa questão do PJ. Eu acho que a empresa tem que fazer uma análise muito crítica em relação a isso, porque o que acontece, fazendo uma conta bem simples, você vai contratar um PJ, um funcionário CLT, com uma remuneração de R$7.000. Aí você fala para o cara, se você for PJ, eu vou te pagar mais 800 de 13º, mais 800 mil de férias, mais esse benefício, você vai somar todos os benefícios, a tua remuneração vai bater em R$10.000. Você pegou o salário contratual dele, agregou 13º, férias e 8% do fundo de garantia. Então vai dar R$10.000, tá? Maravilha. Então, esse cara está recebendo R$10.000. Quando, depois de 36 meses, 48 meses, ele vai sair, ele vai judicializar a questão. Não pelos R$7.000 seria a remuneração dele, mas sim com 30% a mais, 30 e tantos por cento a mais, com R$10.000, que é o que você ajustou de fato, já incluindo todos aqueles benefícios, né? Então, eu digo sempre o seguinte, faça o errado certo, que pode dar certo. Se você fizer o errado, vai dar errado. O que acontece? Se você quer contratar um profissional que vai trabalhar com habitualidade, com subordinação, mas por uma relação de interesse do próprio profissional, você vai estabelecer que ele terá um contrato com o PJ, caramba, vai lá e faz o seguinte, olha, eu vou fazer um contrato com você. Você vai sair, você vai receber tanto, você vai ter isso. Quando esse cara for sair de férias, você vai dizer o seguinte, ele vai mandar um e-mail para você, vai falar, prezada Confirp, olha, informa que no período de 1 a 30 de outubro estarei em gozo de férias. Acabou. Tá? Então ele vai mandar, ele vai botar a assinatura da empresa dele e, de certa forma, você vai registrar o período de ausência dele, que naquele período você está documentando que ele recebeu férias. Mas aí é uma iniciativa dele, né? Não, você tem de cobrar isso e fiscalizar. E normalmente o pessoal não fiscaliza. Um outro ponto que... Mas Ribeiro, a gente não está entrando numa linha de... se a gente vai controlar... Eu fico olhando, por exemplo, porque eu olho pela Confirp, que a gente contrata diversos tipos de fornecedores. Então, a gente contrata desde uma empresa de controle de acesso, portaria, limpeza, são profissionais que são contratados por outros profissionais, né? Nós temos profissionais, por exemplo, que a gente contrata para fazer algum determinado serviço de informática, né? A parte de tecnologia, né? Instalação de antivírus, uma série de coisas. A dinâmica nossa, não tem como você ficar controlando isso. O empresário, se ele quiser fazer a coisa, se ele contratar de fato uma pessoa jurídica... É diferente. O que nós estamos falando aí, situações diferentes. Mas você não está querendo dar um jeitinho nesse negócio? Não, é um jeitinho, exatamente. É um jeitinho para formalizar o que não é formalizado. Exatamente, sim. É que se você pegar... Você está pegando um exemplo de um terceirizado, de uma terceirização ou quarteirização. O que eu estou dizendo é o seguinte, você contrata um gerente como PJ, sim, um diretor de processamento, diretor do que for, e você deixa esse cara vai cumprir uma jornada específica, ele vai comparecer todos os dias na empresa. É diferente daquele prestador de serviço. Sim. Eu presto consultoria jurídica para empresas. Eventualmente eu vou na empresa, vou à sede da empresa, fico um dia lá na empresa, a gente fica avaliando os processos, fica verificando. Eu não sou empregado da empresa, estou lá, mas não sou empregado da empresa. Eu vou, agendo o dia, organizo o dia e vou. O que eu estou falando para você é que você tem um gerente, um cara que vai de segunda a sexta-feira, cumpre uma jornada específica de trabalho, mas ele não é empregado, ele é PJ. Então, o que eu estou dizendo é que, nesse caso específico, se você registra o período de ausência dele, se lá na frente ele judicializar a questão, pelo menos por período de férias você se livra. Sim, mas nesse caso você remunerou as férias dele? Sim, você vai remunerar, porque você tem esse acordo com o cara. Entendi. Mas aí, vamos supor, lá na questão judicial, o cara foi lá, vamos processar. Mas eu paguei as férias dele ali, eu dei as férias e paguei para ele essas férias. Isso também não vincula isso como... Não é como... você que deu as férias. Ele solicitou, mas eu paguei esse período, ele não está solicitando. Você pagou, ele comunica que no período de tal ele estará ausente em gozo de férias. Sim. Então não foi você que deu as férias,
Ele... Eu não dei, mas eu paguei pra ele Você tá ausente. pagou porque ele Paguei é as PJ. férias. Porque ele é PJ. Então Mas ele... isso se tiver num contrato, por exemplo, se eu entrar com um processo falando que eu tinha vínculo empregatício e ele me pagou as férias, mesmo eu falando que eu ia sair de férias, isso não É que não pode... eu posso sair de férias e posso deixar o Daniel no meu lugar. Percebe? É aquilo que eu te falei. Mas não é estranho. Eu vou fuzilar vocês dois aqui. Aquela... Mas não é estranho, assim, essa relação, quanto mais você tenta se organizar com ela, quando você está fazendo uma coisa errada, quando a gente está fazendo uma coisa errada, nosso exemplo aqui... Eu te falei, faço o errado certo. Mas eu acho que não existe o errado certo, né? Eu acho que o errado ele está errado. Né? Então, a partir do momento que você tem se você pegou um cargo da sua empresa, como você falou, um gerente fiscal, você revestiu ele com uma pessoa jurídica para que ele ganhe mais e você pague mais para ele. Você também vai ganhar não pagando impostos e ele também vai ganhar não pagando impostos. Por mais que ele não tenha cartão, por mais que ele não tenha benefício, por mais que ele não tenha uma série de situações, ele está ligado, eu não falo 24 horas, mas pelo menos a jornada de trabalho durante, ou presencialmente, ou home office, ou híbrido, ele vai estar ligado nessa empresa. Se você começar a se documentar, que você vai ter que... Esse cara tem direito às férias, esse profissional tem direito a algum benefício. Quanto mais você tenta organizar isso, mais você está jogando contra você. Né? Eu acho que quando é errado, é errado. Você não pode terceirizar. É que desculpa, Richard, não é ele, não é você que vai dizer que ele vai tirar férias. Ele vai informar que vai estar ausente no período. Tudo bem, mas eu não pago, por exemplo, para um PJ, para um prestador de serviço. Se ele saiu de férias, o problema dele, não vou pagar para ele. Se eu tenho um contrato mensal com você vai ter que me pagar, porque ainda que eu não vou prestar o serviço com pessoalidade. Não, tudo vai estar dependendo do que está em contrato acordado entre você e o PJ, é isso? Eu não tenho pessoalidade na prestação do serviço. É que essa palavra PJ me dá um perfil na espinha. Mas também cabe uma coisa de perfil também, não é? Sim, mas é o que eu falei para vocês. Eu acho assim, tem que ter a cultura, o PJ, ele tem que ter a cultura essa cultura. O que eu normalmente, eu tenho alguns clientes, eu atendi um cliente outro dia, ele começou, não, vou contratar um PJ, eu falei, cara, o risco é alto, não faz isso, tá? Aí ele chegou uma hora, ele se enfesou, falou assim, pô, mas eu não posso fazer nada? Eu falei, pode, o céu é o limite. Só que você tem que ter ciência de que quanto mais você arriscar, maior vai ser. Sim. Né? E aí ele falou, ok, eu entendi. Então, o que a gente sugeriu para ele? Você faz o seguinte, você quer contratar profissionais como PJ. Dá um jeito de fazer uma reserva, um fundo para esse cara. Por exemplo, você pega a remuneração dele, ao invés de pagar 10, você paga 9. Você pega 1.000 todo mês e bota lá numa aplicação, numa conta da empresa, e coloca uma provisão para... Contingência, exatamente. Depois de 3 anos, você tem R$36 mil lá com a indexação. Quando esse cara foi embora, você chega e fala, fulano, deu para nós aqui e tal, mas como você ficou aqui comigo tanto, eu vou te pagar R$40 mil, vou te pagar tanto. Então você fez aquela reserva. Porque o problema do PJ maior que eu vejo é que esse cara ele fica na empresa 1 ano, 2 anos, 10 anos. Quando ele desliga da empresa, ele olha para a esquerda, olha para a direita, olha para frente e fala, caramba, eu não tenho nada. E agora? Porque você imagina o seguinte, esse é o modo do ser humano. O cara, Daniel concorda comigo, você tem uma remuneração de R$5 mil hoje. Você é contratado pela empresa para ganhar 8. O teu padrão de vida, automaticamente... Vira 8. Vira 8. 3 meses você... Ou 10, dependendo. Ou 10. ou 20, né? Ou 20. Do quanto a pessoa gasta, porque tem ainda o LIS do banco, né? Então você conta o salário mais o LIS do banco, aí 20. E aí você muda o seu patamar, e quando você se desliga da empresa, se você não tem uma nova colocação profissional, você olha, aí que eu falei, olha para a esquerda, olha para a direita e fala, porra, peraí, mas eu era empregado. Então, eu vou judicializar a questão. Então, invariavelmente, ele não tem uma reserva, ele não tem uma cultura de ter uma poupança, de ter uma reserva para aquele período. Enquanto que, como CLT, ele teria lá o fundo de garantia, o aviso prévio, teria Mas isso é uma questão muito de perfil também, muito de quem perfil, você está contratando, exatamente. o cargo que você está contratando, porque existem pessoas que já têm essa consciência de eu vou ser PJ, tudo bem, que nem você falou, olha, eu vou te dar R$7 mil de salário e os outros
3 mil aí, 4 mil reais são dos benefícios que você teria se você estivesse como CLT. Cabe àquele PJ ter a fazer a função dele de fazer a previdência, de fazer essa parte dele, né? Dessa parte de reservar a reserva, né? Não vai fazer, né? Só que ele não vai fazer, porque depende muito do perfil. Teve um cliente esses dias na Confirp me perguntando, acho que você até participou, não sei se estava comigo nessa reunião, mas que ele estava abrindo um restaurante e ele queria contratar os garçons como PJ. Então, é muito uma questão de perfil, né? Eu vejo que quanto mais operacional são as funções, creio que mais risco você tem de ter uma ação judicial lá na frente. Ou eu estou enganado, ou existe um perfil muito específico para essa contratação PJ, se é salário ou se é cargo. O que define o melhor perfil de se contratar e fazer essa contratação PJ hoje? Difícil, né? Eu acho que entra muito a questão pessoal também, né? Uhum. Porque tem profissionais que ele vai saber se organizar mais financeiramente, vai querer ter mais liberdade também, né? De fazer outras situações na sua vida, não ficar lá fechado num escritório, numa empresa das 8 às 18 todos os dias. Então isso realmente vai do perfil do que ela quer para sua vida. Tem aquelas pessoas que querem ser mais seguras, né? Querem ter mais uma segurança. Pô, eu quero ter meu FGTS todo mês depositado, eu quero ter um seguro-desemprego depois que eu sou desligado da empresa, né? Eu quero usar esse FGTS para comprar uma casa futuramente, quero receber minha licença maternidade, meu auxílio-doença, meu acidente de trabalho, quero ter uma estabilidade, né, na empresa. Então, depende do perfil, né? Tem pessoas que não querem saber nada disso. Eu quero viver minha vida, eu quero ter uma tranquilidade, quero ter minha empresa, às vezes quero contratar gente também. Então, isso realmente entra muito no perfil, né? Vamos dizer que contratar garçom não é muito perfil de ser um PJ, porque é uma classe que já está muito acostumada a ser PJ, né? A ser CLT. E você tem hoje, para o garçom, por exemplo, o trabalho intermitente, que de certa forma veio a suprir essa lacuna que havia. Realmente o pessoal pontuais, o pessoal, né? que trabalha com evento era uma demanda absolutamente necessária, porque você imagina que você tem determinadas épocas do ano, principalmente quando tem feiras, eventos, eu já que trabalhei aquilo com isso. E era uma loucura, era uma semana eu estava contratada e ficava 7 dias contratada, e eu pegava uma rescisão de 7 dias de trabalho de evento que eu fiz, de feira que foi feito, e aí daqui a pouco você é contratado de novo e registra... Minha carteira era isso aqui, ó, de tanto registro. E nem existia trabalho intermitente, mas de temporário, né? De temporário. Porque era um evento, às vezes era 7 dias, às vezes era 14. Assim, no máximo um mês eu cheguei a fazer de evento num registro só, né? Antigamente, ali na Praça Dom José Gaspar, era conhecida como a Praça dos Garçons, ali na Biblioteca Margem de Andrade. Todos os dias o pessoal pegava a sacolinha, ia para lá com uniforme e tal, e o pessoal do restaurante, de evento, passava recrutando os caras para ir trabalhar. Assim, como empresário, quando a gente começa a falar PJ, prestador de serviço, a gente começa a misturar muitas coisas, né? Então, tem essa palavra PJ, ela é um pouco pejorativo. Pejorativo, né? Classificou o PJ como aquele vínculo de trabalho. É um vínculo de trabalho disfarçado no PJ, né? Mas se a gente analisar empresarialmente, né, existem contratos que a empresa estabelece com pessoas jurídicas que não vamos incluir no termo PJ, mas são pessoas jurídicas que de fato exercem os trabalhos de pessoas jurídicas. Eles estão subordinados? Não, eles têm um contrato que tem uma obrigação de fazer. Ponto. É o PJ puro. Não, vamos esquecer a palavra PJ. Senão a gente vai começar a misturar. É o prestador puro. O prestador, contratei uma empresa de sistema de limpeza de ar-condicionado. Todo mês, tantos dias por mês, vai lá um profissional dessa empresa, pode ser o mesmo, né? Pode ser o próprio dono, ele vai lá fazer a limpeza, a instalação de todo o sistema de ar-condicionado. Contratei uma empresa de limpeza, né? Obviamente tem vários funcionários. Então nós temos que separar aqui, acho que o primeiro ponto que eu sempre falo referente a esse tipo de vínculos, né? de formalização de vínculos, é separar o joio do trigo. Então nós temos, de fato, pessoas jurídicas contratadas que são terceirização, né? Que você faz. Que a lei trabalhista, inclusive, permite a terceirização, inclusive da sua própria atividade fim, com essa reforma, né? Mas ela tem que ser encarada de forma diferente, né? Uma outra coisa é o empresário que quer disfarçar um ponto de uma posição
de um funcionário dentro da empresa Mascarar dele. uma relação. Mascarar. E ele faz com que esse profissional constitua uma empresa para que essa empresa emita nota. Só que qual que é a diferença de um e de outro? Um está obrigado a fazer por um contrato, o outro você vai ter a questão da subordinação direta. Né? Ele está subordinado a uma jornada de trabalho, ele está subordinado a determinadas regras, está hierarquicamente dentro da empresa, ainda que ele preste serviço para outras empresas, mas eu acho que é essa linha tênue, né, que as empresas têm que cuidar. Quem quer fazer a coisa errada tem que se precaver mesmo, não tem o que fazer. Como você disse, Ribeiro, tem muitas atividades, por exemplo, que você não encontra profissionais. Né? Muitas atividades hoje que sequer esses profissionais vão na empresa. A área de tecnologia. Né? Se você não consegue encontrar hoje, por exemplo, programadores, desenvolvedores de sistemas, para trabalhar CLT dentro da sua empresa. Eles não querem esse regime de seletista e não querem trabalhar na empresa. Eles querem ter o horário deles, porque geralmente eles trabalham à noite, trabalham de madrugada. São enfim. vários projetos também, né? Então, o que eu estou fazendo esse preâmbulo todo para o que a gente tem que fazer na posição do empresário, né? Na posição do empresário, o que a gente tem que fazer para tomar cuidado com um e com o outro? Por exemplo, vamos falar um pouco da parte da terceirização. Né? O que o empresário tem que tomar cuidado? E aquele empresário que, eventualmente, pode ter uma posição que essa posição de prestador de serviço possa amanhã vir reivindicar o direito trabalhista para ele. Quais são os pontos? Não estou falando que alguém mascarou. Tá? Mascarou. Eu contratei pessoas jurídicas, só que dentro da minha empresa pode ser que esse cara está vindo muito aqui dentro da minha empresa, ele está tendo, o trabalho dele precisa estar constantemente dentro da minha empresa, e isso pode me trazer um problema trabalhista no futuro. Né? E para aquela empresa que tem lá já o quadro de terceirização, já tem uma rotina que você... O que a gente precisa fazer para se cuidar? Quando você tem uma terceirizada, né, ou esse profissional a cautela que você deve ter é solicitar os comprovantes de pagamento, de recolhimentos de fundo de garantia, INSS, todos os recolhimentos legais, fiscais legais, né? Porque, e principalmente ter ali um controle, o comprovante da jornada de trabalho. Porque a responsabilidade do tomador de serviço ela é subsidiária. Né? Então, o que é subsidiário? Se você é o empregador e eu sou o tomador de serviço, o cara entra com processo contra você e, solidariamente, contra a minha empresa. Então, você precisa fiscalizar, né? Fiscalizar a atividade do cara que ele está cumprindo realmente todas as obrigações trabalhistas, recolhendo fundo de garantia, fazendo todos os recolhimentos. Porque senão, se você não fizer isso, esse cara judicializar a questão, se a empresa não pagar, você vai pagar. Tá, então, né? Então, dividir aqui, é o principal A gente ponto. coloca no polo passivo, né? Exatamente. A empresa, se eu contratei uma empresa que vai terceirizar parte das minhas atividades, ou seja, de facility, por exemplo, limpeza, segurança, controle de acesso, sistema de ar-condicionado, pessoal de manutenção de tecnologia, né? E essa empresa vai colocar profissional lá dentro, é importante ter um contrato, né, tá bem formalizado esse contrato. E é importante que essa empresa tenha os comprovantes e te apresente a cada pagamento. Isso para contratos fixos, né? Sim. Porque existem dois. Eu contratei o cara para arrumar minha rede lá e foi embora. Não, eu até indico aí, né? nesse contrato que você falou, Richard, eu até indico colocar uma cláusula que a empresa prestadora forneça mensalmente esses documentos que o Ribeiro falou. Né? Então, um comprovante que está pagando os benefícios, comprovante que está pagando o FGTS, comprovante que está pagando o INSS, salário. Esses dias apareceu uma ação trabalhista na Confirp de alguém que eu nunca vi na minha vida. É engraçado, né? Você estava falando aqui agora, era de uma empresa de facility, que a pessoa trabalhava dentro da empresa de facility, ela organizava os horários do pessoal de controladores de acesso para abrir a empresa, só que ele conhecia a Confirp por quê? Porque ele que mandava o cara ir lá. Eu nunca vi o cara na vida. Apareceu uma ação trabalhista lá, obviamente a empresa contratada, ela conseguiu, não sei se ela fez acordo, não sei, eu sei que nós somos exclusos do processo. Como que um país desse, Ribeiro, pode vir uma ação trabalhista de uma pessoa que eu não conheço? Você nunca viu na vida. Nunca entrou na sua empresa. Tô te processando e quero 100 mil reais. Pega uma empresa rica e eu vou processar. Eu tenho clientes que recebem processos da Bahia, de Goiás. Gente, mas tudo por conta de uma terceirização? Ou terceirização. Teve um caso, a empresa
trabalha com sistemas de controle. E aí o cara teve um acidente, tinha lá um controle de acesso, tinha a marca da empresa e entrou com processo contra a empresa. Absurdo. Né? Chamou para o polo passivo. Então, assim, o problema do direito do trabalho hoje, e eu vejo muito isso, é que é um direito que o cara ele pode entrar contra 10 empresas. O risco dele é zero. Tá? Ele não tem a verba de sucumbência que nós falamos. Inclusive o Supremo derrubou agora, né, que tinha pelo menos uma blindagem. Aí Exato. o cara entrava com a ação trabalhista, tinha que pagar a sucumbência daquilo que ele está pedindo errado. Exato. Agora nem isso ele paga. Então, assim, fazia com que o cara pensasse um pouquinho, né? Olha, peraí, eu preciso, ao invés de chamar 4 empresas, vou chamar só 2, porque senão eu posso responder por isso. Com essa queda, eu acho até que faz um pouco sentido a isenção de custos e tal, mas, de certa forma, caiu completamente essa história de o cara entra com processo, pede insalubridade, periculosidade, adicional disso, adicional daquilo, porque ele sabe que o custo é zero e chama 500 empresas para figurar no polo passivo. Ribeiro, eu tinha feito a primeira parte, que era a parte das terceirizadas, né, que vocês falaram que o ideal tem um contrato, colocar nesse contrato que a empresa tem que emitir apresentar os comprovantes de pagamento dos benefícios da Fundo de Garantia, INSS, para você constituir qualquer tipo de cobrança no futuro, mostrar que essa pessoa já tinha sido remunerada, já estava contribuindo lá para a Previdência Social, enfim. Mas nós temos outro lado, que eu acho que é aí que pega o negócio. Nós temos alguns tipos de postos de trabalho que a empresa acaba terceirizando. Não quero falar a palavra PJ aqui, mas tem posições na empresa que ela acaba terceirizando. Com pessoas, com 1, 2 ou 10 pessoas, enfim, ela acaba terceirizando. Nesses casos, o que a empresa não pode fazer? Quais os erros que ela não pode cometer? Você sabe que vai ser a pessoa que vai prestar o serviço. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma pessoa que trabalha com manutenção. Né? Uma empresa que tem manutenção de cadeira, exemplo. Né? A empresa quebra muita cadeira, ela vai lá e contrata uma pessoa, e essa pessoa vai lá todo dia para a empresa para arrumar as cadeiras. Ou ela tem uma pessoa para cuidar da parte de informática, de tecnologia. É um helpdesk. Ou ela contrata um pintor, né? Porque a empresa é muito grande. Enfim, existem várias posições na empresa que, de fato, ela pode contratar um profissional, né? Ou uma empresa, e essa empresa é seu próprio profissional. Né? Como que a empresa... O que a empresa tem que fazer para se proteger de uma eventual demanda? O que ela não pode cometer de erro e o que ela precisa fazer? Eu acho que aí, nesse caso, Richard, eu vou naquela frase, né? O combinado não sai caro. Eu acho que começa tudo com esse prestador. Né? Porque acho que a grande maioria, né, Ribeiro, o problema é com o profissional, né? É com o PJ. Não vamos falar aqui da fiscalização, porque acho que raramente a gente vai ter um problema com fiscalização se você tiver lá uma pessoa, mesmo a mesma empresa prestando serviço para você. Então a grande maioria aí direto com um profissional, né? Dele ir brigar lá por um vínculo empregatício, etc. Então acho que o combinado não sai caro, né? Você já deixar claramente no contrato com o profissional como vai ser a relação, né, da prestação de serviço. Né? Deixar claro essa questão aí, férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, a relação, temos um contrato aqui de 12 meses, que é o pagamento mensal, né? Deixar claro que não tem a questão da subordinação, da jornada de trabalho, enfim. Então, deixar muito claro num acidente, né? Pode acontecer, pegando esse seu exemplo, a pessoa pode precisar se afastar para o auxílio-doença, né? Entra até uma recomendação, recolhe seu INSS, retira seu Prolabore aí, no intuito de você evitar trazer problemas para você, porque é inevitável, né? Essa pessoa sofreu um acidente, tendo que se afastar, né? Pegando aquele exemplo inicial do Ribeiro, ele recolhe por um salário mínimo, só que a renda dele lá é de 5, 10 mil reais por mês. Ele não vai receber isso da Previdência, né? Quem que vai pagar? Então ele vai para cima da empresa, né? Então ele vai para cima da empresa. Então acho que o combinado no começo não sai caro, né? Mas lógico que aí no final de tudo a gente vai contar realmente com a pessoa. Bom, já deixamos claramente como funciona a nossa relação de trabalho, o que é devido, o que não é, né? Para que evite futuramente aí uma futura reclamação, né? Resumindo, né? A contratação de um prestador de serviço
vai também muito da índole da pessoa ali, né? Exatamente. É muito difícil você mensurar os riscos, porque você não sabe quem tá do outro lado. Você vai ali pela conversa. Poxa, eu acho que vai dar certo, vai no né? intuito Você de no intuito de minimizar. Exato. Por mais que você faça todos os acordos possíveis, isso não vai mitigar o risco de lá na frente você sofrer um processo. Não tem, é o risco do negócio. Se você quer contratar, você vai ter esse risco, por mais que tenha o perfil. Você olha, eu acho que hoje você olha o profissional, você, depois de 6 meses, 1 ano, você fala, esse cara vai dar problema, esse cara não vai, preciso tomar cuidado. E você conhece, mais ou menos... Você vai ter problema. O perfil. Depois de 35 anos, tô ferrado. Agora... Você conhece o perfil. Agora, o grande problema que eu vejo aqui é o seguinte, é que você tem um dispositivo na CLT, que é o artigo 9º, que fala assim, todo contrato que você fizer com o objetivo de fraudar a relação de emprego será considerado nulo de pleno direito. Então, é o que o juiz do trabalho mais adora fazer. Porque uma coisa é você ter ali a prática, nós temos aqui um contrato e tudo mais. Mas, do ponto de vista jurídico, o juiz não quer nem saber. Ele olha e fala assim, você comparecia diariamente na empresa, e aí indo direto na ele vai nos fatos, né? Ele vai no fato. Você comparecia diariamente, você marcava ponto. Você tinha fazer uma hora de almoço. Você se reportava a alguém, você tinha jornada de trabalho. Pronto, ele vai entender que ali está caracterizado o vínculo. O pessoal me passa no dia a dia, é muito engraçado. Eles me passam, Ribeiro, eu vou te mandar um contrato aí de um PJ que a gente fez para você analisar. Ah, mas você tem que constar aqui que ele vai receber 13º salário. Fulano não pode. Não, em férias, senão ele não assina o contrato, então não assina. Então, Ribeiro, objetivamente, eu fiz a pergunta... O Daniel se esquivou dela, fugiu igual o diabo foge da cruz. Eu sei que é um assunto complicado, eu não gosto desse termo PJ, né? Então, eu contratei uma pessoa jurídica para prestar determinado serviço. O que eu tenho que ter? Então, eu tenho que ter um contrato. Né? Eu não posso dar um celular para esse cara, não posso obrigar que ele bata ponto, eu não posso dar benefícios para ele que eu estendo aos funcionários, eu não posso pagar assistência médica, vale refeição, vale transporte para ele, né? Então a empresa tem que tratar ele como uma pessoa jurídica. Eu não posso eu não posso fazer esse cara ser subordinado. Uma coisa é ser subordinado, outra coisa é a obrigação de fazer. Né? Ou seja, ele é obrigado a fazer porque ele tem um contrato com a empresa. Mas a partir do momento que eu começo a direcionar ele para como fazer o trabalho, eu estou trazendo a subordinação. Quando nós começamos esse bate-papo, eu falei, a prova de vínculo de emprego é uma prova relativamente fácil. Muito fácil de ser feita. Então, tudo isso que você falou, e de novo eu bato naquela tecla, você vai fazer o quê? Você tem que bater no seguinte ponto. Você tem que fazer um contrato, dizer que não existe subordinação, que ele não está obrigado a cumprimento de jornada, que ele poderá se fazer representar. Tudo isso você tem que fazer no contrato, tá? Inclusive, a questão de e-mail, você coloca que para facilitar a relação, tal, você vai disponibilizar um e-mail corporativo para esse cara. Só que tudo isso, você sabe que é uma situação, se você tem um profissional que vai trabalhar diariamente com você, numa modalidade que ele vai ter subordinação e etc, você tem que constar isso no contrato. E pelo menos mas você vai ter... Se tem subordinação, ele não é empregado na SLT? Então, mas nós caímos naquele ponto, Richard, que você está fraudando. Então, mas você aí... é o empregado. A minha pergunta foi outra. Relação. Eu não quero ter o problema. Eu não contratei ele para ter problema. Eu não tô, mas eu parti do princípio. Na minha pergunta aqui foi a seguinte, eu parti do princípio que eu contrato pessoas jurídicas. Tá. Contrato pessoas jurídicas que esse cara vai diariamente na sua empresa? Vai diariamente. Tem uma remuneração fixa? Tem uma remuneração mensal. Mensal fixa. Estabelecida por uma obrigação de fazer. Perfeito. Mas eu não controlo o horário dele. Ele tem que ir lá manter meu sistema de ar-condicionado. Mas ele vai diariamente? Ele vai diariamente. Então o juiz do trabalho vai entender que ele é seu empregado. Você pode fazer o diabo que for, mas ele vai, não tem jeito. Resumidamente, não tem pra onde você fugir, não entendeu? Tem, é o risco do negócio, é o risco empresarial. A mentalidade é curioso, porque está mudando essa mentalidade. Tá? Tem um juiz do Rio de Janeiro, Calvé. Ele fez escreveu um artigo muito interessante, O Rei Está Nu, né? Aquela paródia, aquele conto. E ele faz essa paródia e ele fala que a terceirização, a pejotização é uma situação que existe, todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala nada.
sabe? Então, é uma situação que começa a mudar. Eu já fiz uma audiência, esse cara era da área de marketing, da área de marketing da empresa. E ele era de fato empregado. Esse pessoal de marketing é terrível. Ele era de fato empregado. Aí, nós tínhamos um contrato com ele e tudo mais. Aí o que aconteceu? Ele judicializou, ele brigou lá com o diretor da empresa e entrou com o processo. Só que ele fez uma burrada enorme que, ao mesmo tempo que ele entrou com o processo trabalhista, ele mandou protestar as 2 notas. O cara da empresa, o diretor, me ligou louco, né? Eu falei, cara, a melhor coisa que poderia ter acontecido. Bom, enfim, a audiência trabalhista aconteceu primeiro. Aí nós fizemos contestação, o juiz pegou a defesa, na época o processo era físico. Falou, o senhor assinou isso aqui? Ah, assinei sim. O senhor tem formação superior? Tenho. O senhor tem... Sou. Cara, o juiz falou, e o senhor acha que isso aqui é o quê? O senhor acha que eu não tenho nada a fazer? O senhor tem... Faz de conta, o senhor quer só os benefícios? Cara, acabou com o cara. Acabou. Vai ser raridade. Ainda acontece. Eu acho, sinceramente, até para a gente abreviar um pouquinho, nós temos uma CLT que tem 80 anos de idade. 80 anos de idade. Você imagina, 1940, uma legislação redigida, por mais que tenha mudado. Então, hoje você tem a figura do hipossuficiente. Eu acho que esse cara realmente merece proteção, tem que ter todas as benesses, uma proteção, uma base, um colchão. Quem são eles? Esses, hipo? Hipo. Esses caras que remuneração de R$2.000, R$1.500, que tem uma remuneração baixa. E que, infelizmente... O Estado tem que estar presente na relação. O Estado precisa. E esses caras, normalmente, eles trabalham em jornada extra e as empresas muitas vezes abusam mesmo. E você tem aquele profissional, aquele executivo, que tem uma remuneração de 30, 40 mil reais. Que é o caso do Daniel. Que é o caso do meu amigo Daniel. Que é o executivo. Que é o executivo. Não era pra falar, hein? E ele tem... Era segredo, era segredo. Estamos aqui abrindo a GPD. Vai todo mundo pedir pensão agora pro Daniel. Apareceu os filhos do Daniel por aí. Só o Daniel. Daniel. E aí você tem esse cara que tem que é o hiper, né? E ele tem uma noção daquilo que ele contrata, do que ele faz, do que ele assinou. Então, sinceramente, eu acho que deveria o direito ser tratado de acordo com a tua condição, né? Fala, porque se você é um executivo, se você é um profissional, fala, cara, ok, eu venho trabalhar para você, mas eu quero isso. Mas tem um ponto, Ribeiro, aí, que é o seguinte, a questão da parte trabalhista, para mim está claro. Né? Vocês me desiludiram aqui, eu vou com risco de qualquer jeito. Então, eu tenho que tomar uns cuidados aqui para a gente tomar menos risco, né? Eu queria só colocar um ponto. A legislação do Simples, muitas vezes esse prestador de serviço, ele constitui uma empresa e ele constitui uma empresa no Simples Nacional. Dentro do Simples Nacional, existe uma cláusula que a empresa não pode se beneficiar do Simples Nacional se ela tiver característica de vínculo empregatício, né? Se ela se enquadrar, se aquele serviço for prestado na condição de vínculo empregatício, ou seja, quando a pessoa também ela abre essa empresa, ela nem sabe disso, né? Ela abre a empresa, ela processa um empresário, ela abriu uma empresa no Simples Nacional, né? Ela, durante anos, às vezes ela pegou essa empresa, prestou serviço para várias empresas, entrou com ação trabalhista, né? Isso não é uma arma contra também o empresário? Isso não tem nada a ver? Nada a ver, porque o que o direito do trabalho vai analisar é a tua relação jurídica com a empresa do âmbito trabalhista. O que muitas vezes acontece, recentemente eu tive uma demanda de um PJ, e esse cara, eu fiz essa conta, eu falo, olha, se esse cara fosse CLT, ele teria pago ao longo de 5 anos 280 mil reais de impostos, de imposto de renda. Uhum. Então precisa expedir ofício para a Receita Federal para ele pagar o imposto de renda. Sim. O juiz até manda expedir ofício para a Receita Federal. Só que se todos os ofícios que fossem expedidos por INSS, para a Receita Federal e tudo mais, o cara pode dar azar dos caras e notificá-lo para ele pagar. Mas a relação que se discute na Justiça do Trabalho não tem nada a ver com a situação que existe no direito penal, nem com o direito tributário. São situações completamente distintas. Então, o juiz do trabalho ele vai analisar se a tua relação
com a empresa tinha característica de vínculo de emprego ou não. Ponto. Tá. Esquece o resto. A questão que vocês falaram do hipersuficiente, né? Geralmente são cargos de executivos, diretores, né? Até alguns tipos de cargos gerentes. São pessoas que têm uma remuneração e têm uma formação acadêmica para exercer aquele tipo de atividade. O fato dele abrir uma pessoa jurídica, né? uma pessoa jurídica para emitir uma nota contra essa empresa, ele ser hipersuficiente na questão, quer dizer, isso reduz, você falou que dependendo do juiz, né, dependendo de onde cair isso, pode ser que o juiz fale, mas você abriu a empresa porque você quis, você sabia o que estava fazendo, então agora você vem aqui requerer os benefícios ao qual você abriu mão no momento lá atrás, né? Isso é um problema trabalhista que o juiz pode, pelo que eu entendi pela sua resposta, pode ser que essa empresa tenha sorte e essa ação não surta efeito. Tá? Mas tem o outro lado, né, que é a questão tributária, né, a questão da previdência. Né? Como que o Ministério do Trabalho, né, numa fiscalização, pode agir nesses casos? Porque se ela detectou que você está mudando alguns postos de trabalho para você abrindo pessoa jurídica, o Ministério do Trabalho não pode também cobrar sem que aquele empregado entre com a ação, o Ministério do Trabalho fazer com que seja registrado esses profissionais, como acontecia muito com o caso de cooperativa, não sei se você lembra no passado. Nossa, muito. Né? Como que você vê essa questão? Na verdade, o contrato ele faz lei entre as partes. Tá? E aí, é o que eu te falei, o direito do trabalho, ele tem uma legislação dele, eu citei lá o tal do artigo 9º, que diz que todo contrato celebrado com o objetivo de fraudar uma relação é nulo. Só que esse contrato é nulo para efeito da Justiça do Trabalho, para efeito de outros ramos do direito, não. Então, se chega um auditor fiscal e fala, não, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu sou um contratado da empresa, prestador de serviço pessoa jurídica. Ele não vai, ainda que ele venha alegar que aquele contrato é falso, você vai lá e fala, não, esse contrato é verídico. O Daniel vai lá e fala, não, esse contrato é verídico. Então você tem a palavra do tomador e do prestador. Um caso que aconteceu, que vem acontecendo recentemente, e é fato isso, o caso dos jornalistas da Globo, do William Bonner, Fátima e não sei quem. Esses caras são todos PJs. Eles têm uma empresa e houve um pessoal entrou, o Ministério do Trabalho, não sei exatamente quem, entrou com uma ação questionando o recolhimento de impostos. É que são pessoas públicas, notórias e tudo mais, e com o governo que está aí, então surgiu, não sei se foi antes ou depois desse novo governo, mas existe uma super exposição e acabaram questionando. Mas fatalmente a tendência é que não dê nada, porque você tem um contrato que faz lei entre as partes. Se o tomador do serviço diz que você é PJ, se o prestador de serviço diz que ele é empresa jurídica, como é que o juiz vai entender diferente? Então, tem muito isso. Você precisa ter isso em mente. É o auditor fiscal, né? Então, ele faz o que ele quiser na empresa. Já tive cases lá na Confirp onde o prestador era um arquiteto, era uma empresa de tecnologia, né, que prestou serviço por 6 meses na empresa e o fiscal do trabalho entendeu como vínculo empregatício. Né? Aí gera aquele ônus para a empresa que ele trabalha. Primeiro ônus porque ele fala que é vínculo, tem que recolher INSS, fundo de garantia, e era um prestador de fato, como o doutor falou, né? E aí vem aquele ônus, aquele trabalho da empresa ter que se justificar, não, esse aqui não é um CLT disfarçado, isso aqui é um prestador de serviço mesmo. Fato. E não tem nem competência para isso. Né, mas assim, hoje também tem uma outra modalidade que isso também é muito feito até em escritórios de advocacia, e que é a questão dos associados. A empresa coloca esses colaboradores como associados. Que eu também acho que é uma outra forma da questão do PJ. E qual que é a diferença disso, né? Entre eu colocar ele no meu contrato lá social como associado, ou eu tomar um serviço dele como prestador de serviço?
Qual é a diferença? E quais são os riscos desses dois aí? Esse é outro problema muito sério, porque advogado também não respeita mais advogado. Antigamente havia todo mundo processando todo mundo. Tá todo mundo processando, é verdade. Antigamente tinha uma certa ética, você contratava o cara, você vai ser tipo associado, assim, você não vai aumentar meu salário, eu vou te processar. A diferença básica do associado é que ele tem uma forma de remuneração diferente à medida que ele leva clientes para a tua empresa. Então, quando você faz a captação de um cliente, você tem uma remuneração de 50. Quando você trabalha para clientes do escritório, você tem uma remuneração de 30. Quando você atua indiretamente no processo, você tem uma remuneração de X. Então, essa é a diferença do associado, e ao final de cada exercício, de cada período, ele vai ter uma distribuição de lucros proporcional àquele trabalho. Então, o grande segredo do associado ou do profissional PJ e tudo mais é você ter a distribuição de lucros, de resultados e tudo mais. Tem empresas muitas empresas fazem o seguinte: eles criam uma empresa satélite ali, eles pegam todos os gerentes, todos os profissionais e colocam dentro daquela empresa. E aí aquele pessoal presta serviço para outra empresa, e no final a cada período eles fazem uma distribuição de lucro. Aí ele mata, aí a probabilidade de dar ruim é muito pequena. Então é menos risco do que eu contratar o PJ ali. O risco diminui direto. muito, porque você tem distribuição de lucro, de resultado. Então fica evidente que um vai receber 10, outro vai receber 8 e por aí vai. Então são modalidades que... eu não quero estender muito, acho que nós estamos chegando quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Inclusive, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, né? Nos seguirem aí. A seguirem a Confirp, né? No @Confirp Contabilidade, no Instagram, no Facebook, YouTube, né? E para finalizar, Ribeiro, a gente está num país que dá para ver que a segurança jurídica é zero, né? Para se empresariar aqui. Então nós temos que ter muito cuidado. E a ideia desse bate-papo é justamente isso: trazer para o empresário, trazer para os administradores de empresa, pessoas que podem assistir, as pessoas que estão nessas condições de pessoa jurídica, né? Estão tentando montar o seu negócio, levar para eles esse bate-papo, esses conhecimentos do dia a dia. A gente sabe que está num país que as regras mudam a todo momento. O judiciário atravessa o legislativo a todo momento, então por mais que nós tenhamos leis que possibilitem alguns tipos de relação jurídica, que é o caso de você ter uma pessoa jurídica, no final das contas quem vai decidir aquela relação vai ser o judiciário, né? E obviamente nós temos uma questão pessoal, né? Que eu acho que eu acho que a gente aprendeu ao longo dos anos é que a relação humana ela sobrepõe muitas vezes qualquer documento que você tenha, né? Se você tratar bem as pessoas com que você trabalha, se você respeitar as pessoas os prestadores de serviço, sejam eles prestadores de serviço, sejam eles funcionários, eu acho que é um dos grandes pontos ali que move uma ação trabalhista. Então, por fim, a pergunta que eu falo para você é que um dos pontos que a gente tem que combater é justamente na forma da conduta com essa relação humana, seja com o prestador de serviço ou seja com o CLT. Isso também é determinante num eventual litígio, não é isso? Total. Toda relação de trabalho, seja ele CLT ou pessoa jurídica e tudo mais, é de suma importância que você tenha realmente essa pegada, né? De ter o respeito para com o profissional, de não, quando o desligamento do profissional, não sair agredindo, atirando, tudo mais, procurar manter realmente um diálogo e, acima de tudo, um respeito. Isso o desligamento desse profissional, ele é preponderante, muitas vezes, para dizer se esse cara vai ou não... Humanizar a relação, né? Exatamente. Humanizar a relação. E aí entra muito o pessoal de RH, de gestão e tudo mais, exatamente para fazer essa ponte. Sim, isso tem sido muito forte também, né? Essa questão da humanização aí, né? Muito legal. Mas volto a reforçar a vocês curtirem lá nossas páginas nas redes sociais. Os links vão aparecer aí para vocês seguirem. O nosso próximo podcast também vai estar lá
no nosso Instagram avisando quando vai ser o próximo, qual é o tema. Mandem perguntas pra gente também lá no Instagram, ou ideias do que vocês querem ver e ouvir aí no nosso próximo podcast. E eu queria muito agradecer, Dr. Ribeiro, Daniel, até o Richard, né? Obrigado. Meu Deus, tiramos ele da toca, ele resolveu falar. Enfim. Vou te processar, hein? Do processo... Você vai receber hoje a notificação dos meus advogados. Doutor Ribeiro. Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo a gente. É um prazer imenso. E obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo. Pode contar. Roda a vinheta!